Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que vocês estejam aí aproveitando aqui o nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais, o RGPD da Europa. Espero que estejam ficando claros esses conceitos para vocês, né? E hoje, então, é a nossa aula 14. Falaremos de mais uma base legal, que é a base legal execução de contrato, tá? Então, pessoal, basicamente, vamos lá, né, trazer a definição que está lá no artigo 6º da LGPD. Aliás, olha, eu já me confundindo aqui, né? Não é no artigo 6º da LGPD, é no artigo 6º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da Europa. Artigo 6º do RGPD. Até porque se fosse na LGPD era o artigo 7º, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos aqui, então, falar sobre a execução de contrato no RGPD, artigo 6º, número 1, a linha B, né, que diz o seguinte: essa base legal, então, pode ser utilizada quando o tratamento for necessário para a execução de um contrato, no qual o titular dos dados é parte ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados. Então, aqui também, pessoal, essa base legal é uma base legal bastante utilizada, especialmente nas relações trabalhistas, pelo óbvio, né? Ou seja, relações trabalhistas obviamente implicam em uma relação de trabalho entre o empregado e o empregador, né? Então, nós temos ali o contrato de trabalho. Claro que essa base legal também é utilizada em relações de compra e venda, por exemplo, né? De produtos ou serviços, pela obviedade que a compra e a venda implica na existência de um contrato entre o comprador e o vendedor, tá? Agora, eu quero aqui chamar a atenção, então, para dois pontos. De novo, também lembrando, né, pessoal, que esta base legal execução de contrato tem vários detalhes, aqui são os pontos iniciais, mas tem dois pontos aqui que eu considero bastante importantes. Em primeiro lugar, pessoal, base legal execução de contrato, ela é utilizada, como diz a primeira parte aqui do artigo 6º do RGPD, né, para aquelas situações em que o tratamento é necessário para a execução de um contrato, no qual o titular é parte. Então, eu chamo a atenção porque eu já vi várias pessoas dizendo assim: vamos aqui fazer um contrato entre controlador e operador. E aí o pessoal fala: qual é a base legal para que o controlador envie os dados para o operador? E tem gente, por incrível que pareça, que diz que a base legal é essa execução de contrato. Pessoal, isso é um absurdo tremendo. Está errado. Por que está errado? Porque a base legal é tratamento necessário para execução de contrato, no qual o titular faz parte. Titular é parte. E aqui, se eu tenho controlador e operador, cadê o titular? Sumiu, não tem titular. Então, pessoal, esta base legal só pode ser utilizada quando um dos lados, um dos envolvidos, for um titular de dados pessoais, senão não pode usar esta base legal, ponto. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui em relação a essa base legal. E depois a gente vai para a segunda parte. A segunda parte da frase diz assim: ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular. Então, o que é diligência pré-contratual? Diligência pré-contratual, pessoal, como um exemplo simples, é aquele momento em que você envia o e-mail para uma loja e fala: loja, quero comprar seu produto, me faz um orçamento. Isso é uma diligência pré-contratual. Por quê? Porque a gente pode esperar que, uma vez que o orçamento esteja pronto, seja fechado o contrato entre as partes, né? Ou seja, ali são as negociações, são os elementos prévios à futura execução de um contrato. Não quer dizer que toda vez que você peça o orçamento, você vai fechar o contrato. Claro que não, óbvio que não. Mas existe essa possibilidade. Vamos colocar aí que seja meio a meio. Tem 50% de chance de fechar o contrato, ou tem 50% de chance de dizer, não, está muito caro, não quero mais. Tá? Então, independentemente do resultado, quando você pede um orçamento, isso é o que aqui é chamado de diligência pré-contratual. Mas também precisa ser a pedido do titular.
Então, não é você, empresa, falando assim, ei, titular, olha, você quer comprar meu produto? E aí você diz, opa, aqui eu estou enviando uma mensagem para o titular, estou tratando dados dele e, portanto, eu vou aqui utilizar essa base legal, execução de contrato, certo? Não, está errado. Está errado. Aí você vai utilizar outra base legal, que é uma que a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente, provavelmente. Tá? Por quê? Porque não é o titular que está pedindo, é você que está entrando em contato com ele. Tá? Então, a gente precisa ter essa distinção, quer dizer, não há absolutamente nenhum problema quando o titular entra em contato, e aí você faz lá a proposta, faz o orçamento, aí envia, aí o titular fala, não, não, tá muito caro. Aí você fala, não, beleza, então eu vou reduzir aqui o preço, mas fecha negócio, sem problema nenhum, tranquilo. Isso é a diligência pré-contratual. A mesma coisa no contrato de trabalho. Quer dizer, você envia o currículo, tá? E aí você pode entender aquilo ali como uma espécie de diligência pré-contratual. Porque o objetivo final não é ter o contrato de trabalho, tá? Então você enviou um currículo, aí a empresa foi lá, analisou, e aí de repente a empresa fala: não, ó, seu currículo não serve. Ok, encerrou, usou essa base legal, encerrou, apagou os dados. Ou a empresa vai dizer: não, beleza, vem aqui para entrevista. Aí você vai lá, faz uma, duas entrevistas, sei lá quantas, e aí você é contratado. Tá? Então a gente tem aqui esta situação, né? Aqui também muito claro por um lado, com alguns detalhezinhos, também alguns detalhes estão lá na oficina de privacidade, aulão sobre bases legais, se você tiver interesse, né? Mas a ideia básica desta base legal é exatamente essa. Quando houver um contrato entre as partes e uma das partes for o titular de dados pessoais, ou quando houver essas diligências pré-contratuais a pedido do titular, tá? E aí, já aqui encaminhando para o fim, né, só para reforçar os exemplos, né, eu até trago aqui quando a pessoa solicita um segurador uma proposta, né, então, óbvio, a seguradora vai tratar os dados necessários, relevantes, proporcionados para preparar a proposta, compras online para entrega na casa, né, entrega em casa, claro, né, que a empresa vai tratar o endereço para poder entregar ali o produto, né? Ou, como eu já falei, no contexto trabalhista, né? Que, por exemplo, a empresa vai ali realizar o tratamento de informações relativas a salário, dados relativos à conta bancária para que o salário possa ser pago, tá? Então, a gente pode ter ali esta base legal, execução de contrato. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado aí por assistirem e, como sempre, se vocês tiverem dúvidas, entrem aqui no fórum, tá? Da plataforma DataX, só olhar aqui em cima. Aqui em cima do vídeo tem ali, fórum. E aí você entra lá e deixa ali a sua dúvida, tá ok, pessoal? Um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula, gente. Valeu, tchau, tchau.